Um cilindro metálico vibra a cada 42 segundos. Exatamente 42. O número dos juízes da morte no Antigo Egito. E ele está posicionado entre dois corpos que podem mudar tudo o que você sabe sobre Cleópatra. Deixa eu te explicar por que arqueólogos estão com medo de abrir esse túmulo. Durante 2000 anos, o mundo acreditou conhecer a história completa. Cleópatra, a última faraó do Egito, teria morrido em Alexandria. Seu corpo, desaparecido. Seu túmulo, perdido para sempre. Mas e se tudo isso fosse mentira? Em 2024, algo mudou. Não por acaso, mas porque uma arqueóloga teimosa ignorou avisos, desafiou céticos e começou a escavar em um lugar que todos consideravam impossível. Taposiris Magna, um templo dedicado a Osíris, o deus da renovação. E o que ela encontrou está fazendo o mundo científico questionar absolutamente tudo. Tudo começou com algo que parecia insignificante. Varreduras geológicas feitas nos anos 90. Os dados mostravam anomalias, vibrações periódicas sob a areia, mas foram ignoradas por 30 anos. Por quê? Porque ninguém acreditava que Cleópatra, uma rainha greco-egípcia que morreu em Alexandria, pudesse estar enterrada a 45 quilômetros de distância, em pleno deserto. Mas a arqueóloga Kathleen Martinez não desistiu. Ela tinha uma teoria. Se Cleópatra se via como a própria deusa Ísis renascida, seu túmulo não estaria em qualquer lugar. Estaria em um santuário, um portal para a vida eterna. E Taposiris Magna era exatamente isso. Quando tecnologias modernas foram finalmente aplicadas, as imagens revelaram algo impossível. Corredores perfeitamente geométricos, câmaras circulares simétricas e uma estrutura central em formato de Ankh, o símbolo da vida eterna. Não eram formações naturais, era arquitetura intencional. A expedição começou com ceticismo. O terreno era instável, os custos altíssimos, as expectativas baixas. Mas poucos dias após o início das escavações, algo estranho aconteceu. Os sensores começaram a detectar pulsos subterrâneos. Não eram aleatórios, repetiam-se a cada 42 segundos. Exatamente 42. Para os antigos egípcios, 42 era o número dos juízes que decidiam o destino das almas na sala de Ma'at, o julgamento final após a morte. Coincidência? Talvez, mas quando você está escavando uma tumba que pode pertencer à mulher que se declarava imortal, coincidências começam a aparecer sinais. E então, a 13 metros de profundidade, encontraram algo que não deveria existir. Um túnel perfeitamente nivelado, escavado na rocha sólida, com precisão milimétrica. Engenheiros modernos calcularam. Com tecnologia de 2000 anos atrás, aquilo era impossível. Mas estava lá. Quando a equipe finalmente alcançou a câmara principal, o ar mudou. Literalmente. A temperatura caiu 8 graus em segundos. O oxigênio ficou rarefeito. E as paredes estavam vitrificadas, como se tivessem sido expostas a calor extremo. Algo impossível em uma tumba subterrânea natural. No teto, fragmentos de lápis lazuli, uma pedra preciosa raramente usada, até mesmo em tumbas reais, formavam constelações. Não aleatórias, representavam Ísis trazendo Osíris de volta à vida. Era mais que uma tumba, era um ritual congelado no tempo. E então viram os dois sarcófagos, posicionados lado a lado, perfeitamente alinhados, como se quem os colocou ali quisesse deixar claro: esses dois são inseparáveis, na vida e na morte. As inscrições nas paredes confirmavam, textos em grego e hieróglifos, lado a lado. Algo raríssimo na arqueologia egípcia. Somente alguém que governava ambos os mundos autorizaria tal fusão. Alguém como Cleópatra. A equipe documentava cada detalhe quando encontraram algo que os fez parar. Um cilindro metálico, posicionado exatamente entre os dois sarcófagos. Suas inscrições, embora corroídas, indicavam 3 palavras-chave: selamento, proteção e renovação. Os especialistas não ousaram movê-lo, mas bastou sua descoberta para que os padrões térmicos e vibracionais se intensificassem. Martinez, a arqueóloga responsável, descreveu o momento assim:
Era como estar na presença de algo que não quer ser despertado, como se a tumba estivesse protegendo algo. Análises químicas revelaram traços de resina importada da Fenícia, usada apenas em sepultamentos reais, betume do Mar Morto, símbolo de preservação eterna, e metais raros encontrados somente em tumbas de faraós. Não era um túmulo comum, era uma cápsula do tempo projetada para durar para sempre. Enquanto a equipe analisava o cilindro, algo extraordinário aconteceu. As vibrações pararam. Por 11 minutos e 43 segundos, o silêncio foi absoluto, como se o local estivesse esperando. Então, de repente, retornaram, mas agora em um padrão diferente. 3 pulsos rápidos, pausa de 7 segundos, 3 pulsos novos. Os números 3 e 7 eram sagrados no Antigo Egito. Representavam renascimento e proteção divina. Nesse momento, a equipe percebeu. Não estavam apenas descobrindo uma tumba, estavam ativando algo. Análises de DNA preliminares dos restos encontrados nos sarcófagos indicam linhagem real egípcia no primeiro corpo e ancestralidade greco-macedônia no segundo. As características correspondem perfeitamente ao que sabemos sobre Cleópatra VII e Marco Antônio. Mas há um problema. Os corpos estão em um estado de preservação impossível para 2000 anos de idade. Aqui está a parte que mais intriga os especialistas. O túmulo não foi simplesmente perdido, foi deliberadamente ocultado. As evidências, camadas de areia colocadas artificialmente sobre a entrada, textos de advertência em pedra alertando contra a perturbação do sono sagrado e armadilhas arquitetônicas projetadas para colapsar túneis. Alguém, provavelmente os últimos sacerdotes de Ísis, queria garantir que esse local permanecesse secreto. Mas por quê? Uma teoria é que Roma, após a morte de Cleópatra, teria destruído qualquer santuário ligado a ela. Os sacerdotes, temendo profanação, teriam transferido os corpos para Tapossiris Magna e apagado todos os registros. Outra teoria, mais controversa, sugere que o próprio Otávio, futuro Augusto, ordenou o ocultamento, não por respeito, mas por medo. Cleópatra havia declarado ser imortal. E se seu túmulo se tornasse um ponto de peregrinação? Roma não podia permitir que ela virasse mártir. Então a ocultaram. Completamente. A equipe ainda não abriu os sarcófagos. E talvez nunca o faça. Por quê? Porque abrir tumbas reais egípcias é irreversível. Qualquer erro pode destruir evidências de 2000 anos em segundos. Mas a tecnologia atual permite algo incrível: escaneamento não invasivo com precisão atômica. Nos próximos meses, sensores de última geração vão mapear cada molécula dentro dos sarcófagos. Vamos saber a identidade genética dos corpos, a causa da morte, objetos enterrados com eles, e talvez se há algo mais escondido dentro. Porque as varreduras indicam algo curioso. Há uma câmara adicional abaixo dos sarcófagos, pequena, selada, intocada. E dentro dela, ninguém sabe. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa história. Quando os arqueólogos retornaram ao local 3 dias depois das primeiras análises, descobriram que as vibrações haviam mudado novamente. Agora seguiam um padrão que nenhum geólogo conseguia explicar. Pulsos que se alternavam entre intensos e fracos, como se algo respirasse sob a terra. Os instrumentos registraram também variações magnéticas inexplicáveis. O tipo de anomalia que normalmente só aparece próximo a grandes depósitos de ferro. Mas as análises do solo descartaram essa possibilidade. Mais intrigante ainda, câmeras térmicas detectaram uma fonte de calor vindo de dentro da câmara selada, mantendo uma temperatura constante de 36,5 graus Celsius. Exatamente a temperatura do corpo humano. A equipe tentou racionalizar. Decomposição química, reações minerais, qualquer explicação científica. Mas nada se encaixava. Era como se depois de 2000 anos de silêncio absoluto, algo dentro daquela tumba tivesse finalmente despertado. E quanto mais instrumentos eram usados, mais ativa a tumba parecia ficar. Martinez confessou em entrevista que a equipe cogitou, pela primeira vez na história moderna da arqueologia, simplesmente lacrar tudo novamente e ir embora. Mas a ciência não funciona assim. Não quando você está tão perto da verdade.
O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é o contexto histórico que muitos ignoram. Cleópatra não morreu de forma pacífica. Ela escolheu o suicídio para escapar da humilhação pública em Roma. Segundo relatos históricos, ela teria usado o veneno de uma serpente, o áspide egípcio, símbolo de realeza e poder divino. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. Na cultura egípcia, morrer por veneno de serpente não era apenas suicídio, era um ritual de transformação. Acreditava-se que o veneno purificava a alma e garantia passagem direta para o reino de Osíris. Por isso, quando os pesquisadores analisaram os resíduos químicos encontrados no cilindro metálico, descobriram traços de neurotoxinas compatíveis com veneno de cobra, preservado há 2 milênios. Mas não apenas isso. Encontraram também resíduos de incenso de olíbano, mirra e nardo, os mesmos ingredientes usados nos rituais de mumificação dos faraós mais poderosos do Egito. Isso sugere que Cleópatra não foi simplesmente enterrada. Ela foi ritualmente preparada para renascer como divindade. E se os sacerdotes realmente acreditavam nisso, faz todo sentido que tenham construído não uma tumba comum, mas um portal, um espaço projetado para facilitar a transição entre mundos. Talvez seja por isso que o local reage dessa forma. Não como uma estrutura morta, mas como um mecanismo ainda ativo, esperando o momento certo. Se essa é, de fato, a tumba de Cleópatra, estamos diante da maior descoberta arqueológica do século XXI. Mas a pergunta permanece: por que esconder alguém tão importante? Talvez porque Cleópatra nunca foi apenas uma rainha. Ela foi um símbolo vivo de resistência. Uma mulher que desafiou Roma, seduziu seus generais, governou um império e, no final, escolheu a morte nos próprios termos. Roma podia conquistar o Egito, mas não podia apagar sua memória. Então a esconderam, esperando que o tempo fizesse o trabalho. Mas 2000 anos depois, o deserto devolveu seu segredo. E agora, pela primeira vez desde que as pirâmides foram abertas, o mundo pode estar prestes a olhar nos olhos da última faraó do Egito. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Ísis, para mostrar que você faz parte dos que realmente buscam a verdade por trás da história. Inscreva-se no Rotas Sagradas. Toda semana eu trago mistérios arqueológicos reais que vão te fazer questionar tudo. Ativa o sininho para não perder a parte 2, onde vou revelar o que os escaneamentos encontraram dentro da Câmara Secreta. Compartilha com alguém que ama a história antiga. Esse vídeo pode mudar tudo. E me diz, você acredita que finalmente encontramos Cleópatra? Comenta aí, vamos debater isso.